Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia aponta que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e um terço tem dívidas em atraso. Outra pesquisa mostra que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês, né, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria para o Instituto FSB. Não faço a mínima ideia do que são esses institutos ou, né, etc., mas por que isso acontece, Lucas? Cara, assim, essas siglas aí, primeiro de tudo, o que importa mais é o dado, né? Mas vamos lá. Cara, primeiro motivo, e que acho que não é uma exclusividade brasileira, tá? É porque a gente não aprende a falar sobre dinheiro na escola, né? Se você pegar, e nem muito no dia a dia também, com os pais e tudo mais, o pessoal tem vergonha de falar sobre dinheiro, quando você pergunta para alguém quanto que a pessoa ganha, ela não quer falar, tem medo de falar. Uma coisa que, por exemplo, os americanos são o completo oposto. Eles não encaram esse tipo de pergunta, esse tipo de conversa, como se você estivesse querendo, sei lá, fofocar sobre a vida do outro ou invejar ou qualquer coisa do tipo. Eles não encaram dessa maneira. Então, eles têm essa relação muito próxima com o dinheiro, de que mais dinheiro significa que você é mais próspero. Então, uma coisa que eu acho que a gente não tem muito aqui. Então, acaba que a gente fica com esse estigma de que a gente não pode falar sobre dinheiro, a gente não é ensinado sobre isso, e aí eu acredito que esse é o principal motivo. E aí, somando a isso, a gente tem o fato de que a gente é sempre muito estimulado a comprar coisa, né? Então, a gente tem cartão de crédito, ganha limite sem ter renda e vai gastando doidado, então acaba que isso te prejudica, né? Porque como você falou aí, 8 em cada 10 famílias ou brasileiros têm dívida. Uma vez que você tem dívida, é muito difícil você se livrar delas. Então aí acaba que você já está começando o game ali no negativo, vamos dizer assim, né? Então para você respirar, você está afundando lá. Para você respirar, sair da água, você tem que nadar muito mais forte. Então, basicamente, eu acredito que esses são os dois motivos aí. Será que é uma questão de desinformação em relação ao lado financeiro, mas até, como é que eu posso colocar, de educação de uma maneira geral? Tipo, cair na lábia dos bancos, né, desses sistemas de financiamento que proporcionam tudo, etc. Cara, sem dúvida isso influencia, né? Porque uma vez que você não tem instrução, o pessoal chega com aquele discurso bonitinho e tal. Até mesmo, vamos lá, sem falar de empréstimo nem nada, mas às vezes a pessoa do banco, ela chega com um discurso que você vai estar investindo se você botar um dinheiro no Pique lá, naquelas outras milhares de ofertas que não são investimento, por exemplo, consórcio ou qualquer outra coisa do tipo. Então, você já não tem instrução. Ainda chega uma pessoa querendo te enganar, aí realmente fica mais difícil ainda de você conseguir dar certo nesse meio, vamos dizer assim, né? Eu acho bem complicado, né? Porque o nível de instrução de uma maneira geral no Brasil, a gente tem que colocar que é, sei lá, médio para baixo. Eu nunca fui pesquisar sobre isso, até vou deixar a anotação mental aqui para depois dar uma olhada. Uhum. Mas é aquilo, né? Se a pessoa não entende nada de juros, a pessoa não entende nada do básico, né? Nem financeiro, né? Matemático mesmo. Ó, se você Sim, pegar tanto, você vai pagar tanto se você não exato. pagar nesse mês, né? E aí tem cheque especial, cartão de crédito, todas essas coisas. Você tá Vamos, então. falando, você Pode tá falar, falando pode isso rapidinho. Eu recebi uma pergunta hoje no meu direct aqui na minha caixinha, que era justamente isso, a pessoa falando, a matemática financeira é muito importante para você fazer boas escolhas. É essencial. Se você não sabe como que funciona os juros, como que funciona juros compostos, principalmente, como que você não consegue distinguir um golpe de um investimento de verdade. Então, o brasileiro sempre tem aquela coisa que a gente fala, né, de jeitinho brasileiro. Ah, beleza, eu sei que a maioria das pessoas ganha pouco, vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas não é você querer multiplicar o seu patrimônio rápido que vai te tirar dessa realidade, sabe? Você precisa ter um pouco de pé no chão e se a pessoa soubesse fazer conta, ela ia ver que um investimento lá que você investe em Bitcoin, que a pessoa te fala que tem um retorno garantido de 10% ao mês, como a gente já viu sair na televisão aí dessas pirâmides que caíram,
a pessoa ia fazer um mínimo de conta e ia ver que, isso daqui está rendendo 10% ao mês, daqui a 5 anos eu vou ter 3 trilhões. Como é que isso é possível? Não existe. Não existe mágica. Sim, exatamente. Acho que ia ter uma. É que até. Eu acho que até. Tipo, são dois passos, né? Primeiro, saber fazer a conta básica e depois pensar no longo prazo. Mas eu acho que é aquilo, o mínimo de instrução já levaria as pessoas a terem um mínimo essa noção, né? Pô, se fosse assim, todo mundo tava trilhardário. Né? Então, hoje, Exatamente. vamos tentar, sei lá, começar a dar um guia, né, para essas pessoas. E eu até me incluo, sobre matemática eu até entendo, mas foi o que eu falei com você antes da gente começar, né? Esse lado de educação financeira é bem cru, bem cru. E eu acho que isso vai ser bom, porque eu tenho dúvidas que a grande maioria da população tem. Eu li, inclusive foi até um ponto, né, que você mandou uma mensagem. Naquela época que eu tava com as estantes no fundo do cenário, você falou, porra, tá cheio de livro e tem um livro de finanças, cara. Eu falei, pois é. Né? Então, o caminho não tá dos melhores nesse lado. Mas esse livro, né, que eu tinha lá sobre finanças, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, acho que é um livro bem legal, bem tranquilo de ler também. Isso, introdutório também, né? A questão do dinheiro em si. E ele fala muito mais sobre comportamento, né? Sobre tipos de atitude, mentalidade, vamos colocar assim, do que propriamente sobre a questão matemática, né? A questão de investimento em ação, nisso, naquilo. E ele tem uma citação que eu, gostei muito e queria que você comentasse, em que ele fala: o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Por quê? Né, isso? Você concorda com isso? E se sim, por quê? Concordo. E vamos lá. Você começou falando aqui, esse episódio, que 69% dos brasileiros não conseguem juntar dinheiro no final do mês, né? 7 a cada 10, um negócio assim. Quase 7 em cada 10, Essa frase, ela já começa errada. Então, se você parar para pensar, a pessoa que escreveu essa frase na reportagem, ela já não tem esse pensamento bem construído, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente tem que fazer não é ver se vai sobrar dinheiro no final do mês. Não vai sobrar. Se você esperar o final do mês chegar para o dinheiro sobrar, ele não vai sobrar. Sempre vai aparecer alguma coisa, alguma conta para você pagar, uma compra que você quer fazer e esse dinheiro vai acabar. Você não pode deixar para guardar dinheiro no final do mês. Você tem que guardar assim que você recebe. E aí, vamos supor, você é CLT, recebe um salário fixo todo mês, cara, seu contra-cheque bateu ali dia 1, dia 5, pega uma parte do seu salário e já separa, 10% que seja. Assim, eu sei que muita gente tem esse discurso por aí na internet. Você tem que guardar antes de gastar, né? Mas a gente precisa separar um pouco as coisas também. Tem aquela pessoa que ela tá ferrada na vida, que ela ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim. E aí, realmente, essa pessoa não consegue juntar dinheiro, porque ela ganha muito pouco. E, enfim, simplesmente a conta não fecha, tá? Essa pessoa, ela precisa batalhar ali a cada dia dela para ela tentar conseguir aumentar a renda dela. Mas se você ganha, vamos lá, 2 salários mínimos, se a sua renda familiar é pelo menos 2 salários mínimos por pessoa ali, tá? Então, se você tem 2 pessoas, você ganha 4 salários mínimos, 3, 6, por aí vai. Você consegue juntar 10% ali, vai? Você consegue juntar R$260, R$300 por mês, que seja, porque por mais que esse dinheiro, depois eu mostro uma conta aqui para você, mas por mais que as pessoas pensem que esse dinheiro não vai te deixar rico no futuro, o primeiro passo para você conseguir ficar rico, é você criar esse hábito de poupar. Então, se você não consegue juntar nenhum real que seja, você não vai juntar 300. E não importa o quanto você ganhe, que você deve conhecer bastante médico, advogado, pessoas que ganham muito dinheiro também, e que simplesmente não tem nenhuma educação financeira, não tem nenhum pensamento, nenhum psicológico por trás, e se ganha 50, gasta 60, se ganha 70, gasta 80. Então, não é por aí que você vai conseguir guardar dinheiro, sabe? Não dá para esperar ganhar mais para começar a guardar, né? Porque na hora que você começa a ganhar mais, você aumenta os gastos no seu estilo de vida, né? Você quer comer em restaurantes melhores, você quer comprar mais iFood, você quer, enfim, viajar. E aí, se você não tiver aquele hábito construído, você sempre vai gastar. E isso é até natural, tá? Não tem problema nenhum você querer ter um padrão de vida melhor. É óbvio, todo mundo quer ter. Mas
porra, se você ganhou, teve um aumento ali, tá ganhando mais, segura só um pouco, cara. Segura até você ter o próximo aumento, ou segura, sei lá, 6 meses, um ano que seja. Você já tá naquela situação. Se você postergar mais um pouquinho, você não vai, em muitos dos casos, né? Como a gente está falando aqui, já fiz esse disclaimer, mas você não vai morrer, você não vai sofrer muito do que você, além do que você já tá vivendo, sabe?